Boa tarde aí, galera. Tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Como que tá o áudio aí? É que hoje eu estou aqui da hemodiálise, a coisa agarrou um pouquinho hoje cedo, né? Então estou dando aula direto aqui do UB. Boa tarde, professor. Tá normal o som, tudo certo. Tudo certo? Beleza, então. Então hoje a gente vai ter que discutir sobre dois assuntos, né? Dois assuntos muito importantes, né? Nefroesclerose hipertensiva e síndrome nefrítica, tá certo? Então vamos começar agora com... Vocês já tiveram aula de síndrome nefrótica? Ainda não, né? Nem de nefropatia diabética, se eu não me engano. Então tanto faz Ainda não. os temas, né? Foram bem na prova? Como foi a prova? Estava tranquilo, né? Então vamos lá. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? No meio da aula. Se o vídeo, o áudio ficar ruim, vocês avisem também. Bom, então, primeiro tema de hoje, nefroesclerose hipertensiva. Bom, a nefroesclerose hipertensiva, segundo estatística da Sociedade Brasileira de Nefrologia, é a causa mais comum de doença renal crônica em estágio terminal. Tá? Dividindo aí primeiro e segundo lugar, né? Hipertensão e diabetes, as maiores causas de doença renal crônica. Tá? Em país desenvolvido, vocês vão ver que a estatística lá, normalmente nefropatia diabética já passa à frente de nefroesclerose hipertensiva como causa de doença renal. Já no Brasil, se cair alguma questão de prova, seja em residência, seja na prova de nefrologia, perguntando qual é a etiologia mais comum, vocês têm que responder nefroesclerose hipertensiva. Né? Existem várias controvérsias aí acerca desse tema, né? Se realmente nefroesclerose hipertensiva é a principal causa no Brasil. Né? Eu vou mostrar para vocês, né? Por quê? Existem no Brasil muitos dos pacientes que entram em diálise, eles já entram em urgência dialítica, começam diálise e muitas vezes a gente acha só hipertensão como fator de risco. E aí acaba que a gente taxa esse doente de portador de nefroesclerose hipertensiva, né? Porque na hora que a gente tem que inscrever esse paciente no sistema de diálise, a gente tem que colocar uma causa. Né? Então, se a gente não acha mais nada, normalmente esse paciente está hipertenso, a gente acaba colocando nefroesclerose hipertensiva. Tá? Mas se esses doentes fossem acompanhados, né, desde lá de trás, quando a função renal não era tão ruim, será que muitos desses doentes que a gente chama de nefroesclerose hipertensiva nessa via final, será que eles, na verdade, não tiveram uma outra etiologia de doença renal? Né? E como a gente só pegou ele na fase tardia, a gente acaba chamando ele de nefroesclerose hipertensiva? Provavelmente isso ocorre bastante no nosso meio. Tá? Então, fique guardado aí, mas fique guardado aí, para vocês, questão de prova, primeiro lugar, hipertensão no Brasil. Segundo, diabetes. Para vocês verem como que esse tema é mais interessante do que se imagina, não é só um artigo, né? Existem vários artigos de autores consagrados, né, de literatura internacional que eles até mesmo questionam a nefroesclerose hipertensiva como uma causa de doença renal crônica em estágio terminal. Bom, você leu um título desse, soa até um pouco estranho, né? Porque aí você pega, pô, como assim? Eles estão questionando se nefroesclerose hipertensiva é causa de doença renal, se no Brasil é a primeira causa. Claro que é, né? Então, alguns pesquisadores também sugerem que a entidade nefroesclerose hipertensiva, mais do que superestimada, né, boa parte das vezes, talvez, são fatores que a gente não acha. Talvez o paciente tenha algum problema genético, né, alguma outra coisa de base, que leva o paciente a perder a função renal e esse paciente
né, a gente taxar ele como nefroesclerose hipertensiva. Né? De certa forma, eu estou confundindo um pouquinho a cabeça de vocês, né? Porque é uma coisa que vocês talvez na cabeça seja assim, um tema tão comum, né? E talvez faça uma relação causal tão direta com a doença renal, né? E esses artigos assim vêm nos desconstruir isso. Mas eu vou mostrar ao longo da apresentação outras evidências, aí lá mais para frente eu vou mostrar para vocês, vocês tirem a conclusão se existe ou não existe nefroesclerose hipertensiva. Essa aula nefroesclerose hipertensiva vai ser dividida em duas entidades. Uma chamada nefroesclerose benigna e a outra nefroesclerose maligna. Nefroesclerose maligna está dentro do contexto de uma outra grande síndrome chamada hipertensão acelerada maligna. Não sei se vocês já ouviram falar nela, né, na hipertensão acelerada, que é muito mais comum do que a gente pensa. Tá? Quem dá plantão de pronto-socorro e tudo mais, uma hora ou outra vai se deparar um paciente com hipertensão acelerada. Então, falando sobre nefroesclerose benigna. Nefroesclerose, o termo nefroesclerose, refere-se a doenças com alterações patológicas que ocorrem predominantemente na microvasculatura pré-capilar e envolvem secundariamente o glomérulo intestício. Né? Então, vocês vão ver na aula de nefropatia diabética que o diabetes acomete primariamente o glomérulo. Né? Tem alterações no glomérulo, no mesanjo, enfim. Né? É como se fosse uma doença glomerular. Tanto é assim que nefropatia diabética é uma doença muito proteinúrica. À medida que o paciente vai evoluindo, né, com a nefropatia diabética, ele vai perdendo cada vez mais proteína e pode vir até ter proteinúria muito alta, 2, 3, 4 gramas de proteinúria e até proteinúria nefrótica, tá? Níveis nefróticos. Na aula de síndrome nefrótica, vocês vão aprender o que é uma proteinúria nefrótica, uma proteinúria muito alta. Já nefroesclerose não, nefroesclerose acontece ali nas arteríolas, né? Ali na arteríola aferente, arteríola interlobular, né? A doença começa ali. E aí, se vai ficando doente, essa microvasculatura, isso secundariamente pode acometer o glomérulo e o paciente piorar a função renal. Bom, nefroesclerose hipertensiva estaria aí, né, nesse contexto. Aí existe essa controvérsia, né, até que ponto a hipertensão primariamente pode levar a essa nefroesclerose, né, e que o diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva, né, na maioria das vezes, baseia-se em dados clínicos. Né? Por exemplo, quem a gente taxa de nefroesclerose hipertensiva é aquele paciente que chega no nosso ambulatório de nefrologia, tem uma creatinina alterada, 1,5, 2 de creatinina, mostrando uma função renal menor, né, com filtração já, sei lá, de 40, 50, 60 ml minuto. E ele é hipertenso, né, tem alguns anos de hipertensão. Aí, quando a gente vai pesquisar outras coisas que podem piorar a função renal, a gente não acha nada, só acha hipertensão. Normalmente, esse paciente, a gente taxa ele de quê? Nefroesclerose hipertensiva. Tá? Aí eu faço questionamento, será que esse paciente é nefroesclerose hipertensiva mesmo? Ou será que esse paciente, a gente taxa de nefroesclerose hipertensiva porque a gente não consegue achar mais nada de doença nesse paciente? Vocês estão entendendo ou já estão confusos? Tá dando para entender sim, professor. Então, beleza. Vamos lá. Mais para frente, acho que vai acabar esclarecendo mais com os outros artigos. Envelhecimento, o próprio envelhecimento já leva uma nefroesclerose, tá? A partir dos 30, 35 anos, todas as funções fisiológicas do nosso corpo, né, são perdidas após essa idade. Nefroesclerose é maior também, né, de acordo com a genética, né, de acordo com fatores genéticos. Né? A gente sabe que o negro, por exemplo,
O negro ele tem uma predisposição a piorar a função renal muito maior do que um paciente branco com hipertensão. Parece que isso estão envolvidos fatores genéticos, né? Esse GNA-PO1 no cromossoma 22 parece que está envolvido, né, em uma hipertensão de pior controle, uma hipertensão mais severa, né, e pior aí de função renal. Esse é um artigo muito interessante que procura aí responder aí um pouquinho, né, a nossa dúvida, se realmente existe nefroesclerose hipertensiva ou não. Isso daqui é um estudo muito bacana feito lá pelo grupo lá de São Paulo, do professor Zatz, professor Prachedes. Olha o que ele fez. Ele pegou um paciente que a gente chama ele de nefroesclerose hipertensiva. É o cenário que eu falei para vocês, que chega no ambulatório com piora de função renal e é hipertenso. Então, ó, ele pegou 81 pacientes com uma média de idade aí de 40 anos, uma pressão aí em média elevada, né, 180 por 110, com uma proteinúria ao redor de 1 grama, né? Nefroesclerose hipertensiva não costuma dar proteinúria muito grande em níveis nefróticos, tá? E com uma creatinina, né, com uma filtração em torno de 30, né? 32 ali, já é um estágio 3 indo para o estágio quê? 4 de doença renal crônica. Menor que 30 é 4 de doença renal crônica, o estágio. E o que ele viu de resultado de biópsia? Ele biopsiou o rim desses pacientes. Normalmente esse paciente não vai para a biópsia. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim, professor. Aqui deu aqui que estava instável a internet, mas beleza então. Ó, e o que ele viu na biópsia? Desses pacientes, dos 80 pacientes, 53, 2/3 desses pacientes tinham alterações na biópsia compatível com hipertensão mesmo. Então, respondendo aquela pergunta, existe nefroesclerose hipertensiva? Existe, tá? Ele comprovou por biópsia, existe lesão renal secundária à hipertensão. E 1/3 desses pacientes que não tinha nada para glomerulopatia, 1/3 desses pacientes, com aquele cenário, eles, na verdade, em vez de ter nefroesclerose hipertensiva, eles tinham uma glomerulopatia. Apesar de, na clínica, mais urina não sugerir uma glomerulopatia. Tá? Ou seja, então, cerca de 1/3 dos pacientes que a gente taxa como nefroesclerose hipertensiva talvez tenham uma doença glomerular. E olha que interessante também, desses 2/3 dos pacientes que têm nefroesclerose hipertensiva, desses 2/3 dos pacientes que têm nefroesclerose hipertensiva, a maioria deles tem mais alteração de nefroesclerose maligna do que de nefroesclerose benigna, tá? Levando a crer que a hipertensão acelerada é muito mais presente no nosso meio e muitas vezes subdiagnosticada, que a gente, para diagnosticar hipertensão acelerada, a gente espera aquele paciente com edema agudo de pulmão, que faz encefalopatia hipertensiva, e muitas vezes essa hipertensão acelerada não faz essas emergências hipertensivas, né, que mais francas ao nosso olhar clínico, mas, por exemplo, pode evoluir com piora rápida de função renal. Tá? Professor? Oi? Como que faz o diagnóstico da... A chamada vai ser daqui a pouco, tá? Oi, pergunta. Como que faz o diagnóstico de hipertensão acelerada? É o paciente que nunca teve nível pressórico muito alto?
A parte de nefroesclerose maligna, acelerada maligna, né? Que hoje em dia a gente sabe que são sinônimos, não são sinônimos, são conjunto da mesma doença. Né? Eu vou mostrar daqui a pouco como que faz esse diagnóstico, tá? A gente tem que ter suspeição e é um diagnóstico muito baseado no fundo de olho, coisa que a gente faz com frequência, fundo de olho de hipertenso. Deveria fazer, né? Mas a gente faz. Dos hipertensos Não, que vocês conhecem, quantos tem fundo de olho? quase nenhum. Exatamente. Patogênese da nefroesclerose hipertensiva, benigna, que a gente está falando. Se o paciente fica hipertenso, o correto é ter uma autorregulação, certo? Se essa autorregulação for normal, ele vai ser hipertenso, pode ter 18, 17 de pressão, mas ele vai manter a pressão capilar glomerular normal, vai manter a filtração glomerular normal. Né? Por exemplo, está muito hipertenso, vai ter constrição da arteríola aferente, né? Na medida certa, protege esse rim. E o que acontece em nefroesclerose hipertensiva para piorar a função renal? Tem paciente que pode ter autorregulação inadequada, não faz constrição adequada, né, da arteríola aferente. Isso aumenta a pressão capilar glomerular e pode evoluir com uma GESF focal, né, ou seja, ir piorando função renal. Pode acometer o glomérulo. Ou pode ter uma autorregulação excessiva, faz uma constrição tão grande da arteríola aferente que ocorre isquemia glomerular e esse paciente pode também evoluir com esclerose global e atrofia tubular e perda de glomérulos e néfrons. Tá? Essa é a patogênese da nefroesclerose hipertensiva. Professor, Oi? mas pode ser, por exemplo, ele faz uma vasoconstrição normalmente e consegue regular. E aí, Sim. por fadiga, por a pressão se manter sempre aumentada, isso ocasionar uma situação inadequada? Tipo, Sim, por isso que sim. Boa parte dos hipertensos que não controlam, estão mal controlados, não tem creatinina alta, certo? Por quê? Depende dele já ter uma predisposição, inclusive predisposição genética. Mas, se ele mantém um hipertenso muito tempo, às vezes, se ele controlasse a pressão, nunca ia ter nefroesclerose hipertensiva. Mas esse paciente já tem predisposição, não controlou bem, aí pode, com o tempo, evoluir com nefroesclerose hipertensiva. Eu só quero dizer que, assim, a pressão piora a função renal, mas não é todo paciente que é hipertenso e mal controlado que vai evoluir com isso, tá entendendo? Entendi. Então, todos esses fatores, né? Hipertensão, suscetibilidade genética, o meio, dieta, sal, né? Pode fazer com que o paciente evolua com nefroesclerose hipertensiva. E com isso, de néfrons, né? Atrofia tubular, enfim, e culminar em doença renal crônica. Patologia. Quais são as alterações na biópsia desse paciente? Esse paciente que a gente taxa de nefroesclerose hipertensiva, a princípio é um diagnóstico presuntivo, clínico, tá? Na prática clínica, esse paciente não vai para a biópsia renal. Mas e se for para a biópsia renal? Por exemplo, se a gente suspeita que isso não é só hipertensão, na verdade esse paciente tem uma doença glomerular. Aí a gente faz a biópsia. Aí o resultado da biópsia vem que não é doença glomerular, é nefroesclerose hipertensiva. O que a gente acha? Esse paciente tem doença vascular, tem arteriolosclerose, tem hipertrofia da camada média. Pode ter acometimento já glomerular focal, tá? Uma glomerulosclerose focal, que pode ser global ou segmentar. Total é menor que 50% dos glomérulos, né? Global e segmentar em relação, né, dentro de um glomérulo, o que está acometido. Global, o glomérulo inteiro está com esclerose. Segmentar um pedaço do glomérulo, né? E nefrite intersticial pode acontecer nesses pacientes também.
aspecto macroscópico de um rim com nefroesclerose hipertensiva lá, cheio de granulações. Normalmente a superfície renal como é que é? É lisa. Aqui foto de arteríolo nefroesclerose. Se você for ver, ó, entra aqui na camada. Camada muscular também, ó. E esse paciente pode evoluir com glomerulosclerose global ou segmentar. E aí piora a função renal. Tá? Mas coloque na cabeça, biópsia renal para esse paciente é a exceção. Tá? A gente, na prática clínica, esse diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva é um diagnóstico presuntivo. Né? A gente junta o quê? Junta as manifestações clínicas, né? O fator de risco, né? Alguns exames complementares que sugerem nefroesclerose hipertensiva e ele é taxado nefroesclerose hipertensiva. Mas é igual o estudo que eu mostrei para vocês, né? Na prática clínica, a gente provavelmente acaba papando mosca, né? Porque uma parcela desses que a gente taxa como nefroesclerose hipertensiva, na verdade, deve ter o quê? Uma glomerulopatia. Então por que não faz biópsia em todo mundo, né? Para ver se não tem glomerulopatia. Seria uma intervenção a ser feita? De repente, sim. A nível assim, mais de estudo, mas vamos pensar objetivamente para a prática. Né? Por que a gente não faz biópsia em todo mundo desses pacientes que a gente suspeita de nefroesclerose hipertensiva? Porque se for glomerulopatia, né, nesses níveis de proteinúria menor que 1 grama, mais ou menos, com função renal estável ao longo do tempo, mesmo que alterada, não vai ter mudança de conduta. A conduta, se for glomerulopatia, também é tratar a hipertensão, tratar a dislipidemia, enfim. Então, por isso que não é feito de rotina. Quando, então, que a gente faz biópsia renal nesse paciente? Quando tem algo muito sugestivo que tem alguma coisa fora nefroesclerose hipertensiva. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já falei que nefroesclerose hipertensiva não é comum dar proteinúria nefrótica. Aí a gente pega um paciente hipertenso com 4 gramas de proteinúria. Provavelmente esse paciente, se ele tiver na imagem renal um rim viável, a gente vai biopsiar para ver se esse paciente também não tem uma outra glomerulopatia em vez de nefroesclerose hipertensiva. Por quê? Glomerulopatia com proteinúria bastante elevada pode ter tratamento específico. Vocês estão entendendo o raciocínio ou está um pouco difícil? Ô, professor, nesse exemplo que o senhor acabou de dar, a gente solicitaria primeiro uma ultrassom e depois a biópsia, é isso? Sim, porque se o ultrassom já der que o rim está diminuído, tem como fazer biópsia? Não. Não. Ou rim único, né? Rim único, aí se a gente quiser biópsia, aí acaba sendo biópsia a céu aberto, né? A indicação não muda. Mas se a gente quiser muito, teria que ser a céu aberto. É uma contraindicação relativa a fazer biópsia percutânea em rim único. Manifestações clínicas, né? Manifestações clínicas é muito da doença de base e a hipertensão, né? Às vezes, normalmente é assintomático o paciente hipertenso. Então, para fazer esse diagnóstico, a gente tem que ficar atento em fatores de risco, né? Pacientes negros, hipertensão severa, paciente com outra causa de doença renal crônica, marcadamente nefropatia diabética, pode coexistir, né? Como diabetes e hipertensão são doenças muito prevalentes, às vezes coexiste nefropatia diabética e nefroesclerose hipertensiva. Né? O que é o típico? É o paciente com hipertensão de longa data, com uma progressão lenta da disfunção renal e com uma proteinúria leve, menor que 1 grama dia. Começou a ser maior que 1 grama dia, a gente pensa em biópsia renal. Se é um paciente com nefroesclerose hipertensiva, é uma função renal que piora devagar ao longo do tempo ou uma que piora rápido? O que vocês acham? Devagar ao longo do tempo?
devagar ao longo do tempo. Então, é assim, há 5 anos atrás, o cara tinha 1,5 de creatinina, aí veio numa consulta 3 anos atrás, tinha 1,7, depois veio há 2 anos atrás, tinha 1,9, e agora tem 2 de creatinina, 2,1 de creatinina, certo? Bom, esse mesmo paciente que tinha 1,5 de creatinina, em vez de chegar com 2 anos depois com 1,8 de creatinina, esse paciente foi para 3 de creatinina. Opa, alguma coisa está de errado. Ou, por exemplo, um paciente que veio há 3 meses atrás estava com 1,6 de creatinina. Agora vem para mim com 3,5. Isso provavelmente não é só nefroesclerose hipertensiva, tem algum fator. Aí o que a gente faz? A gente costuma pesquisar. Às vezes esse paciente usou anti-inflamatório, usou algum antibiótico que fez outra lesão renal. Enfim, às vezes tem alguma causa de injúria renal aguda em cima aí disso daí. Ou pode ser até mesmo uma glomerulopatia sobreposta. A gente vai avaliar, se não achar o motivo disso. Se for viável, provavelmente a gente vai fazer uma biópsia renal. Mas tenham para vocês, nefroesclerose hipertensiva, indicar biópsia é a exceção. Então, em referência aí à nefroesclerose hipertensiva, existe ela? Provavelmente ela existe, né? A nefroesclerose hipertensiva. Tá? A gente acaba fazendo muito mais diagnóstico do que realmente é, mas ela existe. Tá? Eu acredito que no Brasil, talvez diabetes, se tivesse, né, se a gente fizesse, né, uma abordagem assim, melhor nos pacientes, se os pacientes chegassem antes no ambulatório, né, bem provável que no Brasil o diabetes já é a maior causa. Diagnóstico é presuntivo, eu falei já para vocês, baseado na história, na hipertensão, normalmente é uma hipertensão aí severa, de longa data, né? Outros exames de acometimento de órgão-alvo, né, normalmente dão positivos, por exemplo, esse paciente já tem um eletro, um eco mostrando hipertrofia ventricular, tem um fundo de olho alterado, né? O EAS é um EAS aí com proteinúria, mas não nefrótica, 1, 2 cruzes de proteína na urina, né? Se a gente fizer um spot da menor que 1 grama de proteinúria, não é comum vir hematúria, tá? O aparecimento de hematúria, e principalmente, se você fez microscopia de fase em hematúria glomerular, isso é sugestivo que é uma glomerulopatia, que não é nefroesclerose hipertensiva. Com o tempo, é uma causa de insuficiência renal crônica com rins diminuídos, tem uma progressão lenta, né? Futuramente... Professor, Oi? Oi? Professor, Oi? travou a parte que o senhor estava falando. Cortou. Qual parte? Bom, então vamos lá. O diagnóstico é presuntivo, tá? Baseado na história, no tempo de hipertensão, uma hipertensão severa, e outras lesões de órgão também associadas. Por exemplo, no eletro, no eco, no fundo de olho, tá? Um EAS com pouca proteinúria, menor que 1 grama, com spot menor que 1 grama, e talvez futuramente avaliaremos aí esse gene associado à piora de função renal aí e relacionada à hipertensão. Estão me escutando? sim. Agora sim. Estamos sim. Beleza. Tratamento. Tratamento de nefroesclerose hipertensiva é basicamente o quê? Tratar a hipertensão. Não tem jeito. Tá? E vai piorando a função renal, estágio 3, 4, tratar as complicações associadas à doença renal crônica, a anemia, né, a parte de osteodistrofia renal, né, que vocês vão ver na aula específica de doença renal crônica. Bom, sempre tem essas perguntas: qual antihipertensivo de escolha, qual o alvo pressórico? Antihipertensivo de escolha, IECA ou BRA. Ou BRA, não se usa mais EBRA, tá? Então é ou BRA.
Qual o alvo pressórico? Se tem proteinúria, definida por albuminúria maior que 30 miligramas em 24 horas, 130 por 80. Se não tem proteinúria, 140 por 90. Esse é um estudo interessante, né? Foi bem badalado na época, que é o estudo SPRINT, né? Que aí deixa aí questionamento se a gente deveria controlar até níveis mais baixos, né? Como aí 120 de pressão sistólica em pacientes com alto risco cardiovascular, dentre eles inclui doença renal crônica, né? Filtração glomerular mais baixa. E esse estudo mostrou controlar a níveis mais baixos, ele diminui a incidência de evento cardiovascular, realmente, né? Olha aqui, ó, desfecho composto de síndrome coronariana, AVC, insuficiência cardíaca. Só que isso às custas de quê? Mais efeito colateral, principalmente hipotensão e síncope. Distúrbio eletrolítico e mais o quê? Pacientes fazendo injúria renal, se a gente for controlar demais a pressão. Então, conclusão desse artigo, ele fala que aquela velha conclusão que vocês já devem estar acostumados a ver em vários cenários, né? O tratamento do paciente deve ser o quê? Individualizado. Se é um paciente que já está tratando, está com 120 por 60 de pressão, não tem pré-síncope, não tem tonteira, tá bem? Tá bom, deixa aí. Já se é um paciente, né, que te refere, doutor, minha pressão quando está mais baixa, quando vai controlar 120, eu tenho tonteira, não estou bem, não me sinto bem, acredite nele, tá? Tem aí um alvo pressórico um pouquinho maior. Tem guideline aí, né, que saiu para idoso até um alvo um pouquinho mais alto um tempo atrás, né? Já viram esses pacientes que falam assim, doutor, minha pressão boa não é 12 por 8, é 15 por 9, né? Passar a dar um pouco de credibilidade para esse paciente. Nesse sentido, né? Credibilidade para o paciente sempre, né? Aprender a escutar mais ele quando ele tem essa queixa. Tudo bem? Isso foi nefroesclerose benigna. Vocês estão me escutando aí? Tudo certo. Dúvidas não? Posso passar para o maligna? Não tem dúvida no bate-papo aqui, não. Então, vamos lá. Hipertensão maligna. Igual falei para vocês, hipertensão acelerada maligna está muito mais entre nós do que a gente imagina, tá? Por aquela estatística que eu mostrei para vocês, por exemplo, os nossos pacientes da diálise aqui, que entraram na diálise por hipertensão, talvez 1/3 deles, não mais, 2/3 deles, tenham hipertensão acelerada, tá? Os que entraram que era realmente hipertensão, né, o diagnóstico. Então, vamos lá. O que a gente entende por nefroesclerose maligna? Né? O fator desencadeador para as lesões é o aumento abrupto da hipertensão sem possibilitar a autorregulação, que é características de quem? Do rim, do cérebro e da retina. Muitas vezes, o fator precipitante para esse aumento pressórico não é possível de ser identificado, uma vez que 10 a 15% dos casos, né, detectam causas secundárias para hipertensão. O diagnóstico, né, alguma aluna aí me perguntou, né, como que faz o diagnóstico de hipertensão acelerada? Uma boa pergunta, uma muito boa pergunta. Aquele paciente hipertenso, que vive com 180, 190, 200 de pressão, e vive chegando no pronto-socorro em edema agudo de pulmão hipertensivo, faz encefalopatia hipertensiva, né? Esse paciente tem grande chance de ter hipertensão acelerada maligna. Mas tem um grupo de doentes, igual eu falei para vocês, né? Viu quanto a gente tem hipertensão acelerada aqui na diálise e a gente nunca fez esse diagnóstico previamente? Tem um grupo de doentes que não faz essas emergências hipertensivas.
E aí, nesse grupo de doentes, em especial, um exame é de fundamental importância. Esse exame é chamado de fundo de olho. Tá? Paciente com hipertensão acelerada costuma ter um fundo de olho estágio já mais avançado, grau 3 e grau 4. Né? Então, o paciente tem grau 3 de retinopatia hipertensiva no fundo de olho, provavelmente ele já tem outras disfunções orgânicas, inclusive disfunção renal. Como que é esse paciente com hipertensão acelerada no pronto-socorro? Acho que vocês não têm tanto hábito ainda de ir em pronto-socorro, mas vocês já devem ter estudado edema agudo de pulmão, né? Aula de edema agudo de pulmão, que chega no pronto-socorro muito dispneico, hipoxêmico, paciente, saturando, sei lá, 90, 92, 88. O que você faz? Muito hipertenso, né? Ele chegou no pronto-socorro, leva para a sala vermelha, monitora oxigênio, vaso, né, veia, porque esse paciente vai precisar de medicação, mas se vocês forem notar, não é todo edema agudo de pulmão que é igual. A gente tem dois perfis principais desse paciente que está hipertenso com edema agudo de pulmão. Tá? Existe edema agudo de pulmão com hipotensão, isso se chama normalmente choque cardiogênico, mas eu estou falando do paciente hipertenso com congestão pulmonar. Né? Tem dois tipos, tem aquele tipo inchadão, que a perna é toda inchada com edema, típico daquele paciente que já acompanha na cardio, já sabe que tem coração grande, fração de ejeção baixa. Esse paciente, ele tem um edema agudo de pulmão muito mais por causa de sobrecarga volêmica. Então, você tem que pesar a mão muito mais no diurético do que no vasodilatador. Esse grupo com hipertensão acelerada, boa parte das vezes, esse paciente não está tão hipervolêmico. Às vezes ele pode não estar hipervolêmico e estar congesto. Ele faz edema agudo de pulmão, por quê? Porque ele aumenta muito a resistência vascular periférica. Tá? Então, esse paciente você tem que usar muito mais vasodilatador do que diurético. Se você usar muito diurético, você pode até matar esse paciente. Como que é esse paciente clinicamente? É aquele paciente que tem o quê? Quase sem edema de membro inferior, chegando muito hipertenso no pronto-socorro, congesto. Ó, aqui, para quem não conhece, classificação de Kate-Wagner para retinopatia hipertensiva. Grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1, o que eu tenho no grau 1? Estreitamento arteriolar e aumento do reflexo arteriolar. Né? Aqui o fundo de olho, esse é um fundo de olho normal. O que a gente tem que fazer no fundo de olho? Identificar a papila, né? E ver que daqui da papila existem 4 feixes de vasos, 2 superiores e 2 inferiores. E correr por esses feixes. Como que são esses vasos? A artéria é mais clara do que a vênula e normalmente mais fina. Tá? E aí, o que acontece? Quando o paciente tem hipertensão e acometimento, grau 1 é estreitamento arteriolar e aumento do reflexo arteriolar, é aquele fio de cobre, fio de prata. E que é o grau 2? Grau 2 é o grau 1, mas acrescenta o quê? Cruzamento patológico. O que é cruzamento patológico? É quando a arteríola passa da vênula e parece que ela cortou a vênula no meio. Grau 3 é o grau 2 mais hemorragia e exudatos. E o grau 4 é aquele que já tem papiledema. Se tiver grau 3 ou 4, isso sugere o quê? Hipertensão acelerada maligna. Tá? Aqui, por exemplo, ó, estreitamento, cruzamento patológico. Aqui mostrando um exudato, ó. Aqui já focos de hemorragia, aqui exudato algodonoso. Então, esse paciente, o quê? Com exudato e hemorragia já é grau o quê? 3, né? Esse paciente aqui anterior, um cruzamento patológico, né? Ainda sem hemorragia, sem exudato, grau 2.
Olha esse paciente, qual o grau que vocês acham que é? Ó, não identificamos a papila, então tem edema de papila, exudatos algodonosos, hemorragia, isso é o grau 4. Esse paciente normalmente está com rebaixamento de consciência ou agitação, né, já tem alteração do quadro neurológico. Ó, pode chegar a 1 a 10% da população de hipertensos a hipertensão maligna acelerada. Ela é primária em 20 a 30% em brancos e 82% em negros. O que a gente tira disso aqui? Como que é essa interpretação aqui? Quer dizer que se a gente faz um diagnóstico de hipertensão acelerada ou maligna, né, em brancos, 20 a 30% ela é primária. É o quê? Você não acha uma causa para essa hipertensão. Normalmente, quando é em branco, né, mas no Brasil é complicado, né, que branco normalmente já é miscigenado. Estou falando aquele branco europeu, né, aquele branco europeu, né, de família europeia. Se você diagnostica hipertensão acelerada maligna nele, vá procurar uma causa secundária de hipertensão, né? Às vezes esse cara tem um adenoma de suprarrenal, né? Esse paciente pode ter estenose de artéria renal, enfim. Procure uma causa secundária para a hipertensão dele. Já em negros, não é que você não vá procurar, mas negros, como tem uma maior predisposição à hipertensão, talvez esteja relacionado àquele gene, né? Se você faz um diagnóstico de hipertensão acelerada, tem 82% de chance disso ser primário, né? De ser pior a hipertensão, de ser acelerada, de ser maligna, primariamente pela hipertensão. Tá? Consequências aí da hipertensão acelerada maligna, né? Um acometimento é uma disfunção orgânica muito maior do que na hipertensão benigna. Benigna entre aspas, né? Porque benigna também leva a disfunção orgânica, né? Não tão rápido quanto a hipertensão acelerada maligna, mas também leva. Melhor não ter nenhum, né? Os mecanismos são essa falta de regulação, né? É uma doença com efeitos sistêmicos, muita liberação de hormonal, sistema renina-angiotensina, catecolamina muito exacerbada. Esse paciente pode evoluir até mesmo, olha aqui, ó, mesmo hipertenso, esse paciente pode ter até hipovolemia, né? Aumenta mais ainda a vasoconstrição, ele fica com aquela pressão lá, chega no pronto-socorro com 200, 230, 250 de pressão, e aí você olha clinicamente seco, a canela seca e o pulmão, às vezes, em edema agudo de pulmão. Esse paciente precisa de quê? Nitroprussiato de sódio, potente vasodilatador venoso. A clínica de hipertensão acelerada, né? Esse paciente pode ter proteinúria importante, né? Então aqui já é diferente da hipertensão benigna, da nefroesclerose benigna, porque aqui a proteinúria pode ser mais marcante, pode ter hematúria, é comum ter injúria renal aguda, né? Esse paciente que piora a função renal rápido. Ó, ponto fundamental desse diagnóstico é o fundo de olho. Ó, guarde isso aqui. Né? Esses pacientes podem até ter perda de peso, porque eles têm natriurese pressórica, podem ter natriurese, depressão hidrossalina. Esses pacientes podem ter acometimento neurológico, confusão, fazer AVC, fazer hemorragia intracraniana, né? Pode ter diminuição de acuidade visual, alteração retiniana, sangramento na retina, aumenta o índice de edema agudo de pulmão, aumenta o índice de síndrome coronariana aguda, a médio prazo aumenta a incidência de insuficiência cardíaca, ou seja, aumenta a disfunção orgânica como um todo. A patologia desse paciente é a presença de necrose fibrinoide, né, chamada, né, lesão em bulbo de cebola, se esse paciente for a biópsia. E o tratamento, quando esse paciente, numa emergência hipertensiva, que é comum nesse grupo de pacientes,
né, chegar em edema agudo de pulmão ou encefalopatia hipertensiva, a princípio é com droga venosa. Né? Aqui no Brasil vocês vão ter o nitroprussiato de sódio para esse paciente. Só lembrando que nitroprussiato de sódio é contraindicado se esse paciente chega em síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda, o de escolha é nitroglicerina. E aí, galera, alguma dúvida aí sobre nefroesclerose hipertensiva, hipertensão acelerada? Então, ó, só para fazer um apanhado geral para vocês. Nefroesclerose hipertensiva benigna. É aquele paciente chegou no ambulatório lá da Ana, né? A Ana faz bem mais ambulatório que eu, né? Hein, Ana? Lá um paciente de 50 e poucos anos, paciente de 50 e poucos anos, ele é hipertenso sabidamente há 5 anos, dislipidêmico, e foi encaminhado para a Ana porque veio uma creatinina alterada. Aí a creatinina foi uma creatinina de 1,8, ele tem alguns exames novos para mostrar para a Ana, aí agora está com 2 de creatinina. A Ana já pesquisou, né, outras coisas, pediu EAS, pediu ultrassom, enfim. Aí, falem aí para mim, né? A conclusão final da Ana vai ser que isso provavelmente é uma nefroesclerose hipertensiva. Como que vai vir um EAS? Chuta um EAS desse paciente para mim. O que vocês acham que vai vir no EAS? Vai ter alteração? Não vai ter alteração? Em relação ao campo proteinúria, quantas cruzinhas ali talvez a Ana vai achar legal? A partir de quando que ela vai acender uma lâmpada lá para talvez alguma outra coisa? E aí? Gabi colocou aqui, proteinúria 2 cruzes. Camila botou uma cruz. Passou como nefroesclerose hipertensiva? Sou 2 cruzes, eu vou começar a ficar um pouco preocupada. Beleza. E hematúria? Vai ter hematúria? Na benigna. Só perguntar um negócio aqui. Como que tá a Tainá? Tá bem? Tem uma paciente meio mal aqui, o Nardes está vendo, estou preocupado com ela, mas tá beleza. Tá bem. Não, hematúria falaram que não. Não? Olha. Vocês prestaram atenção na aula, hein? Isso aí, esse é o cenário. E esse paciente, né, não achou mais nada, parte de diabetes, veio uma glicemia agora 120, uma outra 130, mas esse paciente desconhecia diabetes, tá? Um exame que talvez seria interessante para esse paciente, que quase nunca a gente pede, né? A gente não, vocês vão pedir agora. Fundo de olho, né? Descreve aí, Ana Beatriz, o fundo de olho que veio aí para esse paciente, para o seu, sei lá, vamos dar um nome para ele, seu José. Seu José. Fala aí. Veio alteração de hipertensão, não veio? Cruzamento arteriovenoso, então uma retinopatia hipertensiva grau 2. E aí, Ana, passou? Ainda continuou como nefroesclerose hipertensiva? Passou? Ah, beleza. Então. Ultrassom renal, como que vem o ultrassom desse paciente? Quantos anos que eu falei que o paciente tinha mesmo? Já até esqueci. Tem 50, fala que tem 50. 50, é que é o número redondo, né? Para ele não esquecer. Foi 60, Mitch, melhor, 60. Então, 60 com 2 de creatinina. Alguém calcula aí a filtração glomerular dele, para a gente ter uma ideia. Faz pela fórmula de maior acurácia. Deixa eu fazer também. O paciente é branco? O paciente é branco? Boa pergunta. Já fiz aqui. Deu 24 a sua, professora? Não, o KDEP não deu 24, não. Masculino, você botou 2 de creatinina. 2 de creatinina. Ah, botei mais. 2, né?
2. 35, deu por aí? Isso aí, deu 35. É um estágio, então, de doença renal crônica, o quê? Estágio Avançado. É que eles não tiveram aula de doença renal crônica ainda, né? estágio 3, né? Entre 30 e 59 de filtração, estágio 3. Para você já ir participando. Esse estágio, 3B, né, o paciente pode, 3B, esse paciente pode ter já anemia, por exemplo, da doença renal, começar já o acometimento, né, do metabolismo ósseo, enfim. Vocês vão ver isso melhor na aula de doença renal crônica. É interessante mostrar, né, gente, aproveitar, né, com 60 anos, com 2 de creatinina, olha como é que está a taxa de filtração glomerular, Exatamente, né, gente? 35, já uma filtração glomerular bem baixinha, né? Isso aí. Que a gente chamaria de fase pré-dialítica há um tempo atrás, que a gente agora mudou, né? Agora a gente fala de doença renal com estágio 3B. Aí esse paciente veio com a pressão dele, né? Em casa, a Ana ficou na dúvida que se a pressão dele era alta de consultório, né? Chegou lá no consultório dela 170 por 90, mas às vezes está nervoso, que vai no nefrologista, porque aí já pensa em diálise, não sei o quê. Né? A Ana pediu uma medida residencial da pressão arterial, né? Um aparelhinho chamado MRPA, e que esse aparelho vê a pressão em casa do paciente, tá? Fica com o paciente bem gravado com as aferições. Aí chegou, mas realmente ele estava hipertenso em casa, ele estava 160 por 90, né? Não está à noite, alguns dias com 170, menor pressão que ele teve foi 150 por 90 em casa. Ele está tomando olodipina 5 miligramas 2 vezes, está tomando hidroclorotiazida 25, clinicamente ele está euvolêmico. E aí, o que vocês acrescentariam na terapia ou não acrescentaria? Deixaria assim mesmo? IECA. Beleza, qual IECA? Dá um exemplo aí. Prescreve para o paciente. Como é que você vai fazer a prescrição? Captopril, losartana. Enalapril. Captopril é meia vida muito curta, né? A gente dá preferência aí no SUS, aí, enalapril realmente é o que tem no SUS. Poderia ser um Ubral, losartan, enfim, beleza. Começou enalapril. Também eu acho que eu começaria com IECA ou Umbraia. Não é isso mesmo, mano? Isso aí. Só tem que ficar de olho, gente. A gente tem a creatinina basal desse paciente, né? Então, você tem ali 2 de creatinina do paciente. Você vai iniciar IECA ou Bra. Pode ser enalapril de 10, 25 ou 50, uma vez por dia. E aí, você tem a creatinina de base, você pede uma nova creatinina uma semana depois. E aí você tem que ver se essa creatinina não vai subir mais que 30%. Se ela subir mais de 30%, aí você tem que rever o seu tratamento, tá? Porque o IECA ou Bra mexe na hemodinâmica glomerular. Não sei se vocês vão lembrar, tem arteriola aferente, arteriola eferente. O IECA ou Bra vem aonde? Na aferente ou na eferente? Hein, gente? Na eferente. O que o IECA ou o Bra fazem? O que acontece? Bloqueia quem? Enzima conversora de angiotensina, né? Bloqueia a angiotensina 2, não é isso? A enzima, olha só, a IECA, né? Ela vai bloquear a angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor que atua na eferente. Quando você usa IECA ou Bra, a eferente abre. Então, a pressão dentro do glomero, o que acontece com a pressão aqui dentro? Imagina que aqui é uma mangueira chegando água, aqui é uma mangueira saindo água. Você abriu a mangueira onde sai a água. O que acontece com a pressão dentro da caixa? O que acontece? Diminui. Então, a pressão hidrostática dentro do capilar glomerular cai.
E essa pressão hidrostática ela é muito importante para a manutenção do quê? Da taxa de filtração glomerular. Então, o paciente que tem lá, ele está assim, 35, né? Esse nível 30, 35, menos de 30 com certeza. Você tem que ficar muito atento com o uso do IE-Cobrar. Não quer dizer que você não possa usar. Abaixo de 30, sinceramente, eu tenho muito cuidado na hora de introduzir. Entre 30 e 60, a gente pode iniciar, mas a gente tem que fazer esse controle da creatinina uma semana após a introdução. Ela vai aumentar um pouquinho a creatinina, mas se ela aumentar 30%, deixa que ao longo do tempo isso vai se estabilizar. Agora, se ela aumentar mais de 30%, é melhor você suspender a medicação. Tá certo? Professor. Os autores falam em reintroduzir depois com 50% da dose e reavaliar. Também é uma opção, tá? Tá bom, gente? Uma pergunta legal aqui, ó. Esse paciente do exemplo já tem rim diminuído no ultrassom ou só a longo prazo? Vou melhorar isso daqui. Falem aí para mim um exemplo do ultrassom desse paciente nesse estágio aí de nefroesclerose hipertensiva. Como que vocês acham que vai vir esse ultrassom? Está com 30, 35 de filtração glomerular. Rins diminuídos. E aí, Ana? Tem experiência relatória nessa fase aí? Vocês esperam um rim de quanto, mais ou menos, aí? O normal do rim, qual o tamanho normal do rim, gente? Quantos centímetros tem um rim longitudinal? Tamanho normal do rim? 10, 11 centímetros, 9 a 11 centímetros. Menor que 9 está horrível. 9 já está ruim. A gente considera ali entre 10 e 11 centímetros, né? Abaixo de 9 já está... Abaixo de 10 já começa a ficar preocupado. Então, 10, 11 centímetros, vamos considerar assim. Então, esse rim vai diminuir de tamanho. Mas o rim da glomerulopatia, uma glomerulonefrite crônica, é menor ainda. Então, é um rim diminuído de tamanho. Então, vamos lá, um rim normal, 10, 11 centímetros, que seja 9 a 11, uma pessoa menorzinha, de repente uma pessoa menorzinha, né? Esse rim vai estar diminuído, mas não vai estar tão diminuído quanto de um paciente com glomerulonefrite crônica. Paciente com glomerulonefrite crônica, você vai ter um rim aí de 6 centímetros, 7 centímetros, você não consegue nem enxergar no ultrassom. Um paciente com nefroesclerose hipertensiva, né, benigna, que não é tão benigna assim, a gente está vendo que pode levar o paciente para diálise, né? É um rim diminuído, assim, uns 7, 8 centímetros, né? 8, ele vai estar diminuindo, mas não tão diminuído assim, né, Mitch? Isso aí. E se veio um ultrassom desse paciente, se ele vier, por exemplo, com um rim com 10 centímetros, o outro com 7, vocês vão pensar em quê? É um cenário assim que na prática clínica, né, um paciente aí mais para idoso e tudo mais, é frequente a gente encontrar também. A gente nem dá aula disso, né, Ana? Mas de repente a gente tinha que falar mais, eu acho que um pouco dessa... Isso, travou. Travou? Oi? Travou. Acho que a gente... Voltou. A gente chega a falar isso quando a gente fala em imagem, né, da simetria renal, né? Que os rins têm que ser simétricos, né? Rim assimétrico, a gente tem que começar a pensar em outras possibilidades diagnósticas. Foi isso que você estava falando, né, Mitch? Isso aí. Sobre a simetria renal, né? Então, rim assimétrico, pensa em quê? Ele respondeu aqui, Mitch, ó. Renovascular. Isso aí. Só lembrar que aí um paciente com acometimento da artéria renal, levando a diminuição de filtração glomerular, isso, o nome não é renovascular, né? O nome disso já é nefropatia isquêmica, né? Não confundir nefropatia isquêmica, né? Hipertensão renovascular. O paciente tem hipertensão renovascular secundária à estenose de artéria renal, não necessariamente ele tem acometimento de filtração glomerular. Tá? Ainda, né? É isso aí. Tem aqui, ó, Mitch, teve uma coisa aqui, ó. Paciente que já toma IECA, mas perde função renal, tem que parar?
Olha, a princípio, não, a gente não para, não. A gente mantém o IECA, o BRA. Quando o paciente tem uma taxa de filtração glomerular menor que 30 ml em minuto, introduzir ou não introduz. A retirada, eu não sei se você tem alguma informação adicional, Mitch. Normalmente, a gente não retira. Tá? A retirada vai muito mais com o efeito colateral do sentido de estar com uma hipercalemia, né, que você não consegue controlar, né, ou a piora rápida da filtração glomerular, né, mas de uma maneira em geral, se é aquele paciente que está perdendo função ao longo do tempo, a gente costuma ir quase que até a diálise com cobrar. Retirar o IECA não vai estender o tempo dele fora de diálise. Essa é a questão, né? E outra coisa, por que você inicia IECA se cai a taxa de filtração glomerular? Não, cai a taxa de filtração glomerular inicialmente, né? Depois essa hemodinâmica ela vai se equilibrar. E muito importante, isso vai proteger os néfrons remanescentes ao longo do tempo. Então, o Mitsu mostrou, né? Eu tenho uma glomerulosclerose, não tenho? Eu tenho alguns glomérulos que estão fibrosados, estão esclerosados. Só que isso não é totalmente uniforme, né? Eu tenho esclerose global, outros são esclerose mais segmentar, outros não estão esclerosados. E a gente tem a teoria de Brenner dos néfrons remanescentes. Os néfrons que estão filtrando, eles tendem a hiperfiltrar, funcionar até demais. E isso faz com que eles fiquem sobrecarregados. Então, o IECA vai proteger esses néfrons que estão funcionando ainda por mais tempo. Além do efeito antiproteinúrico, né? Que também é importante. Tá? Beleza, então, gente. Acho que esse foi o caso aí de hipertensão benigna. Né? De hipertensão acelerada maligna seria um paciente aí mais grave, chegando no pronto-socorro, ou com encefalopatia hipertensiva, ou com edema agudo de pulmão, né? Ou basicamente o paciente perdendo muita função renal de forma rápida. Por exemplo, a creatinina era 1,5. Aí uma pressão que já não controla, né? A gente recebeu esse paciente no ambulatório, né? Uma paciente já com 180, 190 de pressão, usando 3, 4 drogas, né? E aí chega no pronto-socorro com cefaleia. 1,5 de creatinina e no pronto-socorro já chegou 2 de creatinina. Né? Aí essa creatinina você pediu EAS, às vezes é um EAS com mais proteinúria já, pode até ter hematúria, né? Uma paciente que às vezes pode estar evoluindo com cefaleia e tudo mais, né? Faz o fundo de olho. Você fez o fundo de olho já uma retinopatia já grau 3, né? Ou grau 4. Normalmente grau 4, clinicamente, o paciente já tem mais rebaixamento, ou agitação, sonolência, por aí. Mas um fundo de olho grau 3. Então, é uma paciente que você tem que agir de forma mais intensiva, né? Essa paciente. Às vezes até entrar com vasodilatador venoso no pronto atendimento. E aí, muito interessante. Esse paciente pode estar piorando a função renal. De uma forma geral, piora de função renal rápida, a gente não introduz ou tende a retirar o IECA. Mas em paciente com nefroesclerose, com hipertensão acelerada maligna, se a gente não mantém o IECA, esse paciente não melhora. Por quê? Tem muita ativação de renina, angiotensina, aldosterona. Então tem que ficar ligado aí nesse grupo de pacientes. E é igual mostrei para vocês, né? Ele está muito mais entre nós do que a gente imagina, tá? Esse paciente com hipertensão acelerada. Mitsu, eu tenho 2 casos que eu acho que valem a pena falar. Um eu nunca vou esquecer. Eu estava no posto de saúde Barra do Piraí, estava juntando as minhas coisas para ir embora. Aí a moça que trabalha aqui no posto falou assim: doutora, tem mais um paciente para a senhora ver. Aí eu peguei as minhas coisas, sentei, pensei comigo, poxa, né? Mas tá bom. Aí sentei. Aí veio um senhor, não era tão... 50 e poucos anos. Um senhor, né, negro, alto, sentou para mim e falou assim: o cardiologista pediu para eu vir aqui porque eu fiz esses exames. Aí me mostrou os exames. Os exames eram assim, mais ou menos. 9 de creatinina, 200 de ureia, potássio de 7. Eu olhei para ele e falei assim: não está se sentindo bem? Aí comecei a conversar com ele, né? Sumarizando. Um paciente hipertenso, ele era pedreiro, trabalhava, e falou para mim o seguinte, que ele se sentia melhor com a pressão alta do que com a pressão controlada. Quando tomava antihipertensivo, ele se sentia mal, não conseguia trabalhar.
Então, ele resolveu não tomar antipertensivo. E de uns dias para cá, ele estava igual mulher grávida. Só de sentir cheiro de comida, dava vontade de vomitar. Eu nunca esqueci dessa frase dele. Estou igual mulher grávida, doutora. Só de sentir cheiro de comida, dá vontade de vomitar. Bem, esse paciente é o típico paciente de nefroesclerose hipertensiva, só que ele era benigno. E, na verdade, ele foi evoluindo ao longo do tempo, ele trouxe os exames anteriores. Ele já tinha disfunção renal prévia, só que ele não valorizou aquilo. Não acompanhava, né? Anos de hipertensão e ele não acompanhou e ele perdeu a função renal irreversivelmente. Aquele paciente, ele foi comigo para diálise. Ele foi comigo, falei, não, vamos embora comigo. E eu levei ele lá para... Ele começou a fazer hemodiálise naquele dia, né? Síndrome urêmica. E uma outra paciente que eu nunca vou esquecer também, ela era técnica de enfermagem da hemodiálise de Vassouras. Morava em Barra do Piraí, de vez em quando vinha até de carona de carro comigo para Barra do Piraí. Ela nunca tinha me falado que era hipertensa, nunca. Um belo dia eu estava de plantão, me chamaram para avaliá-la no pronto-socorro. E era uma paciente com nefroesclerose, assim, hipertensão acelerada, cefaleia, estava sonolenta, hipertensa severa, o EAS típico. Moral da história, a creatinina dessa paciente, também eu já não me lembro os valores, mas assim, 9 de creatinina, 10 de creatinina. Ela começou a fazer hemodiálise também e ela não saiu de diálise. Só que ela fez uma hipertensão acelerada. Tá? O fundo de olho também, fundo de olho, ela tinha grau 3 e nunca me esqueci dessa paciente também. Então, acho que são 2 casos que a gente viveu isso. A nefrolose hipertensiva benigna é o dia a dia do nefrologista, né, Mitsu? A gente, no consultório, né? Muito paciente que chega para a gente com uma creatinina de 1,5, 2, 1,8, 1,7, história de hipertensão. Eu acho que o que a gente mais vê é nefrolose hipertensiva benigna e nefropatia diabética. E a acelerada, como o Mitsu falou, tem mais do que a gente imagina. Só que no pronto-socorro, muitas vezes, dá um medicamento e vai embora para casa. Né? E precisava de uma abordagem mais complexa para esse paciente. Bom, é isso. Então vamos dar um intervalinho, Ana, para a gente começar a síndrome nefrítica? Vamos botar aqui aberta a chamada, tá, Mitch? Beleza. Vou abrir a chamada aqui, tá, gente? 07 aqui, quando for 15h15 a gente começa? Pode ser? Tá ótimo. Combinado, então. Até já. Aqui pode deixar ligado, né, Ana? Pode sim. A gente só fecha o áudio e o vídeo.
primeiro. Bom, gente, estão me escutando? Como que está o áudio e o vídeo aí? Beleza? Tudo certo, professor. Então, vamos aí para a segunda aula, aula de... Eu gosto bastante desse tema, né? Uma das síndromes das glomerulopatias, né? Síndrome nefrítica. Então, síndrome nefrítica faz parte, né, de uma síndrome ainda maior, né, que é de doenças glomerulares, das síndromes glomerulares. Um paciente com doença glomerular, ele pode se apresentar de diversas formas, né, quem tem uma glomerulopatia. Ele pode estar assintomático, né, não está sentindo nada, tem pouca proteinúria, tem pouca hematúria, e basicamente essa hematúria e proteinúria é um achado que é um achado de um exame de urina. Esse paciente pode ter, né, hematúria macroscópica, principalmente hematúria macroscópica associado a esforço físico, ou uma infecção viral, ou até mesmo bacteriana, e esse paciente tem hematúria macroscópica. Isso é uma historinha típica de um tipo de glomerulopatia específica, né, chamada de nefropatia por IgA. Outras glomerulopatias podem se comportar assim também? Podem, mas é mais típica de nefropatia por IgA. Glomerulopatia pode vir como síndrome nefrótica. Por exemplo, a gente está com uma paciente aqui, né, no UVA internada, soropositiva, que nos últimos 3 meses vem evoluindo com quadro edemigênico. Né, fizeram os exames, tem demonstrado aí uma proteinúria nefrótica, né, 9 gramas em um exame, 10 gramas em outro. O último que a gente fez, se eu não me engano, estava 19 gramas. Essa paciente a gente vai até fazer a biópsia renal essa semana. Né, internou com uma função renal um pouco pior, chegou a 1,9 de creatinina, mas só com medida clínica já está 0,9 de creatinina. Tá? É diurético terapia, né, dieta hipossódica e tudo mais. A aula de hoje é síndrome nefrítica. Né? Um grupo de doenças glomerulares evolui com esse padrão, né? Algumas etiologias podem evoluir com esse padrão, onde o protótipo desse padrão e sempre vai ser um diagnóstico diferencial, que é a principal causa, né? Glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é um tipo de glomerulonefrite pós-infecciosa. Tá? Existe um grupo de doenças, né, que podem evoluir com glomerulonefrite rapidamente progressiva. Que é isso? É um paciente que tem uma síndrome nefrítica que evolui com perda rápida de função renal. Eu vou falar mais para frente quais são as doenças que evoluem com maior frequência com rapidamente progressiva. 2 semanas. Desculpa, falei aqui a terapia antimicrobiana aqui do paciente. E tem um outro padrão que é glomerulonefrite crônica. Tá? Glomerulonefrite crônica, o que é? É o paciente que já tem disfunção renal importante, já está no estágio bem avançado, e essa disfunção renal, essa doença renal crônica é secundária à doença glomerular. Isso a gente chama de glomerulonefrite crônica. Muitas vezes a gente chega nesse diagnóstico, mas não tem uma etiologia específica. Por exemplo, paciente que tem doença glomerular e já chega para o nefrologista com muita perda de função renal, isso ao longo do tempo, às vezes a gente não consegue estabelecer a causa correta, a etiologia dessa doença glomerular. Tá claro até agora para vocês ou não? Já ficou confuso? Tem alguma coisa de confusão?
Beleza. Tem nenhuma pergunta no bate-papo, não, Mitsu, fala que tá ótimo. Beleza, então. Né? É que, assim, é uma etiologia, vocês têm que saber que todos esses que estão aqui nesse slide são diagnósticos sindrômicos, né? E como diagnóstico sindrômico, podem ter diversas etiologias para esse diagnóstico sindrômico, que a gente deve ter que acha esse diagnóstico sindrômico e depois o etiológico. Mas uma mesma etiologia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, nefropatia por IgA, conhecida como doença de Berger, ela pode evoluir como hematúria assintomática, ela pode evoluir como hematúria macroscópica, em poucos casos ela pode evoluir como síndrome nefrótica, em poucos casos pode evoluir como síndrome nefrítica e até mesmo rapidamente progressiva. Ou seja, uma mesma etiologia pode ter apresentações diversas. Tá? Sempre tem aquela apresentação mais habitual daquela etiologia, mas, né, às vezes ocorre exceção. Então, o alvo da aula de hoje é síndrome nefrítica. Diferenças aqui entre síndrome nefrítica e nefrótica. Síndrome nefrítica é mais abrupto, né, costuma ter um edema menos pronunciado. Síndrome nefrítica, aumento de pressão arterial está implícito e é definição de síndrome nefrítica, não é de síndrome nefrótica, apesar de algumas síndrome nefrótica também poder ter pressão elevada. Né? Pressão venosa jugular é aumentado na síndrome nefrítica porque síndrome nefrítica tem hipervolemia, né? Tem inflamação glomerular, o paciente fica oligúrico, né? Então tem uma tendência a ficar hipervolêmico. Proteinúria é menos pronunciada na síndrome nefrítica, hematúria sempre tem na síndrome nefrítica e faz parte da síndrome nefrítica. Então, pode ter cilindro hemático e a albumina é normal ou um pouco diminuída na síndrome nefrítica, porque é uma doença mais aguda, a síndrome nefrítica. É difícil ter uma síndrome nefrítica que precise de internação, que o diagnóstico é feito depois de 1 mês de síndrome nefrítica ou 2 meses de síndrome nefrítica. Por quê? O paciente vai piorando muito rápido. Já diferente de síndrome nefrótica. Às vezes, síndrome nefrótica, na hora que chega no hospital, às vezes tem 3, 4 meses aí de evolução de edema. Né? Por exemplo, essa paciente que está internada aqui no UV, se eu não me engano, tem 3 meses de evolução de edema. E aqui para mostrar para vocês que a síndrome nefrótica tem o seu grande protótipo, né, que vai ser a aula da Ana Paula, síndrome nefrótica. A doença de lesão mínima é a síndrome nefrótica escarrada, né, isso é uma etiologia. E a minha aula de hoje é síndrome nefrítica, e então eu tenho que enfatizar bem na principal causa, qual que é? Glomerulonefrite pós-infecciosa, e das infecciosas a mais comum é a pós-estreptocócica. Mas existem diversas outras etiologias de doença glomerular que podem evoluir um pouco mais de uma forma, um pouco mais de outra. Por exemplo, lúpus pode evoluir com qualquer forma de doença glomerular, qualquer síndrome glomerular, né? Nefropatia membranosa costuma evoluir mais como síndrome nefrótica. Membrana proliferativa pode evoluir com síndrome nefrótica, mas costuma ter alguns componentes nefríticos mais exacerbados, por exemplo, hipertensão, hematúria. Então, a síndrome nefrítica, a aula de hoje, se compõe disso aqui. Hematúria glomerular. Como que é a hematúria glomerular? É aquela que as hemácias são dismórficas e possuem cilindros hemáticos. Edema, sem querer. Edema, hipertensão e oligúria. Tá? E nesse paciente com síndrome nefrítica, né, o glomérulo inflamado, né, diminui a filtração glomerular, está implícito o quê? Um grau aí, a maioria dos casos tem um grau de injúria renal aguda. Esse paciente pode evoluir com uma injúria renal aguda tão severa e precisar até mesmo de diálise, por um certo momento.
E a proteinúria desses pacientes geralmente é subnefrótica. Quais são as principais etiologias de síndrome nefrítica? Frente a um quadro de síndrome nefrítica, a gente tem que pensar em glomerulonefrite pós-infecciosa, é diagnóstico diferencial etiológico de qualquer síndrome nefrítica, por sua prevalência. Nefropatia por IgA não é a apresentação mais comum, mas pode acontecer dela vir como uma síndrome nefrítica. Nefrite lúpica, lúpus, né, é uma causa comum aí de síndrome nefrítica. Então, e o grupo das rapidamente progressivas. Aqui entra mais o quê? As vasculites, né, ANCA positivo, né, chamada de glomerulonefrites paucimunes. Entra, por exemplo, glomerulonefrite anticorpo antimembrana basal positivo e qualquer outra glomerulonefrite por imunocomplexo, pode ser pós-infecciosa mesmo, né? Essas outras glomerulonefrites também podem evoluir assim de forma mais rápida. Quem sem síndrome nefrítica tem que confirmar a síndrome nefrítica, né? Fazer exame de urina, fazer o EAS, que a gente vai ver no EAS o quê? Presença de hemoglobina, né? Positivo, e aí na microscopia a gente vai ver hemácia. E se a gente tivesse microscopia de fase, nessa hemácia seria uma hemácia o quê? Dismórfica. Várias morfologias diferentes para essa hemácia, né? Poderíamos encontrar qual que é aquela hemácia com aspecto de Mickey Mouse, que também sugere hematúria glomerular. Ninguém lembra? Acantócito. E a presença de cilindro hemático também pode existir aqui. Hematúria dismórfica ou tem cilindro hemático é sinônimo de que essa hematúria é uma hematúria glomerular. Aqui um cilindro hemático. De exame laboratorial, o que a gente costuma pedir num paciente com síndrome nefrítica? Né? Hemograma completo, bioquímica, com dosagem de proteína, colesterol total e frações também, doença glomerular a gente pede, principalmente, né, mais no contexto de síndrome nefrótica, porque, né, hipercolesterolemia é um dos componentes aí da síndrome nefrótica. Marcadores de lesão hepatocelular, TGO, TGP, o EAS, e não esquecer da relação proteína-creatinina. Tá? Complementando aqui para pacientes com síndrome nefrítica, é importante o ASO, que é um antistreptolizina O, para ver se o paciente teve contato com estreptococcus. E o complemento. O complemento é muito importante em doença glomerular. Tá? E os componentes do complemento, C3, C4 e CH50. Daqui a pouco eu vou esmiuçar um pouquinho mais sobre o complemento para vocês. Por que o complemento é tão importante? Porque eu faço um diagnóstico de síndrome nefrítica. Existem as causas que têm síndrome nefrítica com complemento normal, existe causa de síndrome nefrítica com complemento C3 baixo, existe causa de síndrome nefrítica com C3 e C4 baixos. Um painel de anticorpos é comum a gente solicitar de screening. FANT-DNA pensando em quê? Em lúpus, ANCA pensando em vasculite, crioglobulina pensando em crioglobulinemia, antimembrana basal glomerular pensando em doença, síndrome de Goodpasture, ou a gente pode ter glomerulonefrite antimembrana basal glomerular isolada. Goodpasture, o que é? É o paciente que tem uma glomerulonefrite associada a um anticorpo anti-MBG positivo e tem também o quê? Hemoptóico, tem hemorragia alveolar, tem quadro pulmonar também. Isso é síndrome de Goodpasture. E sorologia, B, C e HIV. Vírus B, vírus C e HIV pode evoluir com nefropatia. Por exemplo, eu falei de uma paciente que está com síndrome nefrótica soropositiva aqui no URO. A gente vai fazer biópsia. Né?
a gente está esperando que a biópsia venha um tipo específico de doença glomerular associada ao HIV, chamada de gessificolapsante. Né? É a nossa principal hipótese. Provavelmente vai vir isso, mas pode acontecer de vir outra glomerulopatia, né? Pode nos surpreender, não está muito entre as nossas opções, porque ela está com função renal preservada, não tem plaquetopenia tão importante, mas HIV também pode evoluir com microangiopatia trombótica, enfim, pode evoluir com vasculite, né? Então, o diagnóstico diferencial é bem amplo, né? Eles vão estudar aí na aula da Ana que síndrome nefrótica em adulto, tirando diabetes, né, é quase sinônimo de biópsia renal. Exames de imagem, raio-x de tórax, ultrassonografia renal, ecocardiograma e tomografia de tórax. Né? Ecocardiograma, por exemplo, é interessante, né, pedir ecocardiograma em paciente com sobrecarga volêmica e tudo mais. Hoje em dia, a utilização de ultrassom beira de leito, eco à beira de leito, né, tem vários focos, né, não só patologia cardíaca em si, mas ver o componente de volemia, ver ultrassom pulmonar, enfim, mas ecocardiograma aqui eu coloquei mais, porque existe uma causa, né, que a gente faz diagnóstico no eco, que pode evoluir com glomerulonefrite. Alguém sabe? Uma doença infecciosa. Às vezes relacionado ao uso de droga. Começa com endo e termina com cardite. A glomerulonefrite é um dos critérios, né, imunológicos de endocardite. Tomografia de tórax, quando o paciente tem alguma lesão suspeita no raio-x, enfim, costuma ver melhor aí, dando lesões aí pulmonares. Estão pedindo para repetir Goodpasture. O que é síndrome de Goodpasture? Goodpasture é uma síndrome composta de uma glomerulonefrite relacionada a um anticorpo específico, antimembrana basal glomerular positivo e quadro de hemorragia pulmonar. Tá? É uma das causas da chamada síndrome pulmão-rim. A evolução costuma ser uma evolução muito grave. Complicações da síndrome nefrítica. Edema, hipertensão, injúria renal. As complicações são basicamente o quê? Da própria síndrome, né? O paciente fica edemaciado, fica hipertenso. Aqui é importante falar, como é uma doença aguda, às vezes acomete muito jovem também, muitas vezes esses pacientes têm pressão normal e eles evoluem com hipertensão. Então, se atentem, né, que níveis pressóricos às vezes não tão elevados, às vezes 160 de sistólica, 150 de sistólica, né, num paciente que tem de base aí 100 por 60, 110 por 60 de pressão, às vezes já pode levar à emergência hipertensiva. Acho que foi ano retrasado que chegou um garoto aqui com glomerulonefrite pós-infecciosa, né? Eu fui vê-lo num domingo no PS, ele chegou, quando eu fui ver, eu estava conversando com ele, ele convulsionou na minha frente. Ele fez encefalopatia hipertensiva secundária à glomerulonefrite. Tá? E insuficiência, injúria renal, né? Por exemplo, em pós-infecciosa não é comum evoluir tão mal a ponto de diálise, mas pode acontecer. Por exemplo, outras etiologias, por exemplo, uma vasculite ANCA positiva, muitas vezes evolui com rapidamente progressiva, piora muito rápido da função renal e esse paciente pode precisar de diálise. Aqui, doenças comumente que se apresentam como síndrome nefrítica, eu já até falei, né? Pós-estreptocócica, eu vou falar bastante dela daqui a pouco. Outras pós-infecciosas, por exemplo, endocardite, paciente com abscesso, nefropatia por IgA, lúpus, são todas etiologias de síndrome nefrítica. Então, aqui um exemplo, né? Um paciente de 8 anos,
há cerca de 3 semanas com quadro de infecção cutânea, impetigo. Procurou a unidade básica de saúde, sendo prescrita amoxicilina. Aí chega hoje no pronto atendimento com hematúria, edema e hipertensão arterial. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o diagnóstico sindrômico desse doente? Falei aí para mim. Síndrome edemigênica. Síndrome edemigênica. Especifica mais qual síndrome edemigênica. Hematúria, edema e hipertensão. Síndrome nefrítica. Síndrome nefrítica. E nesse contexto desse garoto, qual que é a principal hipótese etiológica para ele? Pós-infecciosa. Pós-infecciosa. Muito bem. Né? Construímos aí. Não poderia ser a do IgA, não? É um diagnóstico diferencial para esse paciente, nefropatia por IgA. Mas aí eu vou mostrar para vocês algumas diferenças, tá? Primeira diferença, nefropatia por IgA, a principal apresentação dela é hematúria. Mas uma hematúria o quê? Microscópica sintomática ou uma hematúria macroscópica associado a esforço físico ou a um quadro de uma infecção viral, alguma coisa assim. Mas costuma dar edema e hipertensão, ou seja, síndrome nefrítica. Não é a principal apresentação de nefropatia por IgA. Tá? Mas pode ser a apresentação de IgA, em 5% dos casos pode ser. Então, é um diagnóstico diferencial. É o principal? Não é. Tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar mais características aí para que a gente suspeite que essa síndrome nefrítica é de IgA. Tá? E não pós-estreptocócica. Bom, vamos falar então agora, prestem muita atenção, que ó, um dos macetes de passar em residência, sabe qual que é? É estudar, tem que estudar tudo, né? A residência está cada vez mais difícil, né? Mas prestar muita atenção e estudar muito as apostilas, todo mundo para residência, não vou enganar, né? Faz cursinho. É estudar as apostilas dito duplas. O que é isso? São aquelas que não estão só nas apostilas de clínica, mas que caem em outras cadeiras. Por exemplo, pediatria cai muito isso daqui que eu vou falar agora. Tá? E vamos prestar bastante atenção em glomerulonefrite pós-infecciosa. Tá? É o protótipo da aula de hoje. É a principal etiologia que vocês têm que guardar de síndrome nefrítica. Então, síndrome nefrítica é um diagnóstico sindrômico. Glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é a principal pós-infecciosa, é um diagnóstico etiológico. Então, vamos lá. Ó. É um processo inflamatório agudo com perda da capacidade de filtração renal, levando a edema e hipertensão arterial, caracteristicamente com hematúria de origem glomerular e proteinúria não nefrótica. Ou seja, eu acabei de... Professor, travou. Mitsu, tá falhando. Melhorou agora? Alô? Melhorou, Mitsu, mas volta do início, quando você começou a falar da pós-estreptocócica como sendo o protótipo da síndrome nefrítica. Por favor. Então vamos lá. Glomerulonefrite pós-infecciosa é o protótipo da síndrome nefrítica. Então é um diagnóstico assim, síndrome nefrítica é o diagnóstico sindrômico. Glomerulonefrite pós-infecciosa, pós-estreptocócica, é um diagnóstico etiológico. Certo? Então, ó, o que é a definição de glomerulonefrite pós-infecciosa? Aqui a definição de glomerulonefrite pós-infecciosa. Ou seja, se vocês lerem, é a própria definição de quê? De síndrome nefrítica. Ela é difusa por quê? Porque ocorre em igual em todo o parênquima renal. Geralmente ela é autolimitada e o pico de incidência é em crianças de 2 a 12 anos, mais ali de 6 a 10 anos. Tudo bem até agora? Tudo bem, Mitsu, deu para ouvir bem. Não sei se eles têm alguma dúvida. Etiopatogenia.
Isso ocorre por deposição de imunocomplexo originado a partir da reação cruzada a proteínas do Streptococcus pyogenes, que é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancet. Tá? É a principal bactéria que leva a glomerulonefrite pós-infecciosa. E se atentem muito para isso aqui, ó. Quem está dormindo acorda que isso vai cair na prova de residência de vocês e, consequentemente, na prova de nefro. Se a infecção é um impetigo, é uma epiodermite, costuma ter um intervalo de 14 a 28 dias entre a infecção e o início da síndrome nefrítica. Se é uma faringoamidalite, tem um tempo de intervalo de 7 a 21 dias. Mas grave uma coisa, 7 dias, uma semana, a gente tem que ter pelo menos uma semana entre o início da infecção e o início da síndrome nefrítica, entre o início da hematúria e o início da hipertensão. Por quê? Porque é uma doença mediada por imunocomplexo, não é a própria bactéria que vai fazer a lesão renal. Então, o paciente precisa de um tempo entre essa infecção e o início da síndrome nefrítica. Para dar o diagnóstico de pós-infecciosa, eu preciso desse tempo. Se não tiver esse tempo, por exemplo, o paciente começou a ter uma infecção de pele ontem e hoje abre síndrome nefrítica, glomerulonefrite pós-infecciosa, só por isso, não é só, né? Mas esse detalhe faz a gente não pensar mais em pós-infecciosa como principal hipótese diagnóstica. Cai na prova de residência só esse detalhe? Cai. Mas cai por quê? Porque é assim que ocorre na prática clínica. Se ocorre assim na prática clínica, a gente não vai engolir isso como pós-infecciosa. A gente vai pesquisar. Falhou de novo, Mitsu. Está falhando. Mitsu está falhando. Oi, Ana. Falhou qual Oi, está falhando. Quando você começou a frisar a importância do intervalo mínimo de 7 dias, aí parou. Melhorou de novo? Melhorou de novo. Então vamos lá, ó. A gente tem que, guardem na cabeça de vocês, a gente tem que ter 7 dias, né, uma semana, entre o início da infecção até o início da síndrome nefrítica, porque é uma doença mediada por imunocomplexos. Se não tem essa uma semana entre o início da infecção e o início da síndrome nefrítica, a gente vai pensar em outra etiologia como causa dessa síndrome nefrítica, e não essa infecção. Tudo bem? Começou a falhar de novo. Eita. Voltou, Mitsu. Voltou? Voltou. Bom, qual o quadro Deu clínico? para ouvir bem, Mitch? Oi? Deu para ouvir bem? Você conseguiu, pelo menos eu consegui ouvir até o final, quando você completou a informação de que se for menos de 7 dias, pensar em outra questão que não seja infecção, né? Aí eu não sei depois o que você falou mais. Depois se o tempo é menor que 7 dias entre a infecção e a síndrome nefrítica, né? Por exemplo, se ontem teve uma infecção de via aérea e hoje começou com síndrome nefrítica, a gente vai pensar em outra causa e não a infecção como causa dessa síndrome nefrítica. Tá? E aqui entra a nefropatia por IgA, né, Mitch? Exatamente. Aí nefropatia por IgA é a principal hipótese aí diagnóstica para esse paciente, na maioria das vezes, né? Mas, enfim, uma glomerulopatia prévia que o paciente tem uma infecção, pode ser outra, por exemplo, o paciente tem uma GESF e tem uma infecção, né? Em momentos de infecção, essa glomerulopatia tem uma tendência a dar uma piorada, né? E às vezes até começar com um quadro clínico, mas o mais clássico realmente é a nefropatia por IgA nesse contexto. Está escutando, Ana? Sim, Mitch, estou te ouvindo. Bom, quadro clínico, né, da pós-infecciosa.
é uma síndrome nefrítica clássica, né, onde a gente tem que ver uma infecção estreptocócica prévia, né, fatores que acometem mau prognóstico. É persistência da hipocomplementemia por mais de 8 semanas, por quê? Ela leva a consumo de complemento. Eu vou mostrar para vocês qual fração do complemento daqui a pouco. Outro fator de mau prognóstico, manutenção da hipertensão. Em 5% dos casos de pós-infecciosa, esses pacientes podem evoluir com rapidamente progressiva e até mesmo necessidade dialítica. Tá? Esse slide também é muito importante. Prestem atenção. Chegou um paciente para você com síndrome nefrítica. Tá? Falei para vocês, síndrome nefrítica eu tenho que pensar em pós-infecciosa. Não é todo paciente com pós-infecciosa que eu vou pedir biópsia. Na verdade, é na minoria dos pacientes. Glomerulonefrite pós-infecciosa, na maioria das vezes, eu vou fazer um diagnóstico presuntivo de glomerulonefrite pós-infecciosa. Tá? Mas, para eu fazer um diagnóstico presuntivo de pós-infecciosa, eu tenho que, todos esses critérios que eu vou falar agora têm que ser preenchidos. Se não preencher todos esses critérios que eu falar agora, nesse quadro agora, nesse slide, a gente vai pensar em biópsia renal. Então, quais são esses critérios? Eu tenho que ter um período de infecção nefrite compatível. O que é isso? Pelo menos uma semana, né, de início da infecção até o início da síndrome nefrítica. Com a demonstração de que antígeno estreptocócico, ou ASO ou anti-DNase B. Os dois juntos, pedindo os dois, eu tenho 90% de sensibilidade para infecção estreptocócica. Tá? Só lembrando que quando é amidalite, ASO sozinho tem uma boa sensibilidade, mas quando é lesão de pele, a sensibilidade do ASO é baixa, em torno aí de 50%. Aí o ideal é eu pedir ASO mais anti-DNase B. Eu tenho que ter queda do complemento sérico. E qual queda onde no complemento? Queda do C3, que vê a via alternativa do complemento. Eu tenho que ter C3 baixo, C4 normal. CH50 é o complemento total, então baixando uma ele vai abaixar. Mas então guarde, C3 baixo, C4 normal. Ah, professor, e se vier C3 baixo, C4 baixo? Para mim não é pós-infecciosa até eu ter a biópsia, aí tem que fazer biópsia. Ah, se vier C3 normal, C4 normal, biópsia também. Só vale C3 baixo, C4 normal. Tá? Aí eu vou fazer um adendo aqui para vocês. Se eu tenho um C3, uma síndrome nefrítica, um C3 baixo, C4 baixo, a principal hipótese fica sendo o quê? Lúpus. Lúpus consome tudo. Se eu tenho uma síndrome nefrítica com C3 normal, C4 normal, quais etiologias podem levar a síndrome nefrítica com complemento normal? Nefropatia por IgA e o grupo das vasculites também podem levar a síndrome nefrítica com complemento normal. E eu tenho que ter a tríade clássica da síndrome nefrítica, hipertensão, edema e hematúria glomerular. Tá? Se fosse elencar aí uns 5 slides para a prova de síndrome nefrítica, esse ia ser um, talvez o carro-chefe. Um dos, né? Um dos 3, com certeza. Foi, Ana? Foi sim, Nietzsche, foi até o final. Esse slide é muito importante, tá? Aqui é o organograma, aqui são as vias do complemento, né? A via clássica e a via alternativa, né? Sempre tem uma questão de prova fala assim, descreva toda a cascata do complemento, do início até o fim, tá? Então é esse slide aqui. Claro que não, né? Aqui, ó, a única coisa que você tem que saber é o seguinte: glomerulonefrite pós-infecciosa, ela acomete a via alternativa do complemento. Então, via alternativa, para quem não lembra, é pelo C3, ó, tá vendo? Então, o que acontece com o C3? O C3 abaixa.
Então, vocês guardarem pós-infecciosa, C3 baixo, C4 normal. A professora vai pedir esse capricho na prova VO. Mitsu sumiu também. Mitsu sumiu também. Não Na sei hora que se voltar, eu me acho fala, que Ana. essa parte, acho que eles entenderam que a via alternativa consome C3, mas se você quiser falar de novo, essa parte sumiu todinha. Oi? Voltou? Sumiu de novo. Na hora que voltar, me avisa. Ainda não. Oi? Tá travado. Estou travado ainda? Voltou, Ana? Mitsu, acho Oi? que agora